Sintam-se em casa. Que alegria estar aqui. Há uma leveza nesse lugar. Hoje está uma atmosfera leve. Não sei se você conseguiu perceber. Eu fico feliz nesse tempo. E eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. Antes de iniciarmos o culto, nós estávamos ali na sala de oração. E a irmã Zamar, ela testificou a palavra dessa noite. Tem sido assim nas quartas-feiras, né? O Senhor tem testificado aquilo que vai ser dito momento antes de começar o culto. Isso nos alegra em saber que o Senhor está nos conduzindo, está nos permitindo ouvir a sua voz e seguir nesse caminho. Amém? Meu nome é Tiago Pinheiro, eu sou casado com a Marcela e Caroline, pai da Ana, da Valentina, não puderam vir hoje, como hoje é o dia dos namorados, né? Eu vou mandar um eu te amo, ela está me assistindo em casa. Louva ao Senhor por sua vida, pela esposa que o Senhor me entregou. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, vamos orar, já oramos, vamos orar mais uma vez. Eu costumo sempre mencionar dois tipos de orações. Aquela que foi a sua primeira oração, como na primeira vez. E eu creio que não será a última, mas ore como se fosse a última vez. Qual seria a sua oração se fosse a sua última oportunidade de orar? Ore com esse sentimento, da primeira vez que você orou ao Senhor, da alegria de poder falar com Ele pela primeira vez, da alegria de poder liberar palavras com o Senhor, mas também ore com esse sentimento: Senhor, e se for a minha última oração, o que eu vou entregar para Ti nesse momento? Papai querido, no nome do Senhor Jesus, como na primeira vez, nós nos lembramos agora, Senhor, do primeiro encontro, da primeira oportunidade que tivemos. Não sabíamos o que falar, não sabíamos como falar, não sabíamos como dirigir a palavra a Ti, Senhor, mas o Senhor aceitou todas elas. Então, com muita simplicidade no coração, nós oramos nesse momento, Senhor Jesus. Com bastante leveza no coração e temor, nós oramos nesse momento a Ti, Te agradecendo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem manifestado nesse tempo. Mas como na última vez nós entramos nesse lugar também, Senhor, nós cremos que não será, mas como na última vez, a nossa última oração a Ti, nós entregamos, Senhor, um clamor sincero, meu Deus, algo genuíno do nosso coração, Senhor. Como na primeira vez as palavras não importaram, na última também não importará, Senhor Jesus, pois o Senhor está atento àquilo que está pulsando no nosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite faz pulsar no nosso coração uma vontade, Senhor Jesus, uma sede, uma fome de estar na Tua presença, meu Deus. Vai desde agora ministrando, Senhor, no nosso coração essa fome, essa sede, Senhor Jesus. Começa a colocar algo, Senhor Jesus, que não tem explicação, Deus, agora. Começa a colocar algo, Senhor Jesus, que nós ainda não provamos, meu Deus. Não é só uma oração de introdução de uma palavra, mas o Senhor já está falando, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, colocando algo novo, uma presença, uma fome, uma sede genuína, uma vontade de entrar na Tua presença e não sair mais, uma vontade de permanecer, Senhor Jesus, na Tua presença e não sair mais. Espírito Santo, começa a passear nesse momento, começa a nos envolver nessa atmosfera, Senhor Jesus. Começa a ir de encontro ao nosso coração agora, Pai. Espírito Santo, começa, Senhor, a nos esmiuçar por dentro. A cada lugarzinho que há em nós começa a ser preenchido, começa a ser alcançado. Nessa noite nós queremos entregar esses lugares. Nessa noite nós queremos permitir, Senhor, que o Teu Espírito alcance em nós estes lugares. Com leveza, Senhor, entramos na Tua presença, Senhor Jesus. Com leveza manifestamos a nossa oração a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome.
E amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Povo de Deus, que alegria ministrar com vocês. Que alegria estar aqui. Eu não sei se você tem percebido aquilo que está acontecendo no nosso meio. Eu sempre gosto de falar isso. Eu sempre gosto de lembrar aquilo que o Senhor está fazendo. Ele está movimentando, Ele está agitando as águas. E eu falo isso em nós como igreja Nova Aliança Adonai. E muita coisa o Senhor liberou como promessa. Foi um início de ano, um término de ano passado, que o Senhor falou muito a respeito de promessas. Muita coisa o Senhor liberou sobre essa casa. Muita coisa o Senhor manifestou sobre nós como igreja. E toda vez que eu falo sobre nós como igreja, eu estou se referindo a mim e a você também como membro desta casa. Então não se exclua, toda vez que eu falar igreja, eu estou falando de nós. Então foi o tempo que o Senhor liberou muitas promessas. E a gente se alegra porque as promessas que o Senhor liberou, todas elas foram promessas que apontam para a cruz. Foram promessas que falavam de uma igreja apaixonada, de uma igreja avivada, de uma igreja arrependida, de uma igreja santa. Isso nos alegra porque nos faz entender que esse é o caminho. Palavras, promessas que apontam para a cruz. Mas a gente precisa entender que todas as vezes que o Senhor nos faz saber de algo que Ele quer fazer, começa a se levantar contra isso uma oposição. Amém? Começa a se levantar uma oposição contra aquilo que o Senhor quer fazer. E nós como igreja, nós precisamos estar atentos. Nós começamos o ano numa vibe, como diz a galera da Aliança Jovem, algo extraordinário, muita agitação, muita oração, e nós estamos mantendo isso, mas eu não sei se você percebeu. A impressão que dá é que com o passar do ano, o ritmo parece que vai diminuindo. E é assim não somente na igreja, mas na nossa vida pessoal. Talvez seja o cansaço dos dias que vão passando. Mas nós precisamos entender que estamos falando de coisas espirituais. E estamos lidando com coisas espirituais. O cansaço natural ele é comum, ele vem. Mas nada que um dia, 2 dias, 3 dias de descanso, bem descansado, não vai trazer um renovo na sua vida. Mas o cansaço espiritual, ele precisa ser de perto observado e compreendido, para que nós possamos confrontar, combater isso que se levanta contra nós. Então o Senhor tem palavras para nós como igreja, o Senhor tem palavra para você, palavras pessoais. O Senhor nos conhece pelo nome, Ele sabe aquilo que necessitamos e sabe aquilo que precisamos. E o Senhor já disse muita coisa para você. Mas o inimigo, ele quer se opor isso. Ele não somente quer se opor isso, como ele está se opondo. Tudo aquilo que o Senhor quer para a tua vida, tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, como igreja Nova Aliança Adonai, o inimigo ele está se levantando, se opondo, para que nós não possamos viver as promessas do Senhor Jesus. Traga essa ministração não somente para a igreja, mas traga para a sua vida. O inimigo está se opondo àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. O inimigo de forma sutil, muito sutil, tem agido, tentando impedir o avançar de Deus no nosso meio como igreja, como células, como família, como membros dessa casa. E então o Senhor, Ele nos alerta sobre isso. E quando nós orávamos ali na sala de intercessão, a irmã Zamar, ela falou o seguinte, ela disse, olha, é tempo dos intercessores se despertar sobre isso. E a ministração dessa noite diz respeito a uma igreja que intercede, uma igreja que ora. E quando eu digo igreja, eu estou falando de mim e de você. Homens e mulheres de oração que se levantam
em um chamado para ouvir a voz do Senhor e manifestar isso em oração. Se levantar contra a oposição que quer impedir que nós como igreja avançamos naquilo que o Senhor quer para nós. E nós precisamos entender como isso muitas vezes interfere não somente na igreja, mas na nossa vida pessoal. O inimigo ele sabe que tirando a sua estabilidade, ele vai conseguir envolver você emocionalmente ao ponto de você ser envolvido com as suas emoções no meio da igreja. E para isso nós precisamos lutar em oração. A ministração nessa noite é uma igreja que intercede, uma igreja que ora. O Senhor está nos chamando para esse lugar. E nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que intercede. Nós temos o nosso ministério de intercessão da igreja. Tem oração de homens, tem oração de mulheres, dia de segunda-feira. Nós oramos, todo início de culto nós oramos. No momento da direção é feito um momento de oração por cura. Mas o Senhor está dizendo para um tempo mais específico e intenso de oração. E eu falei que nós como igreja oramos. Só que será que nós, como homens e mulheres, estamos assumindo esse papel de oração? Será se nós estamos nos posicionando nesse lugar de intensa oração? Precisamos entender bem e conhecer os benefícios da intercessão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos 12, primeiro versículo. Aleluia. Atos capítulo 12, no primeiro versículo diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Esse primeiro versículo, igreja, fala de um tempo que a igreja primitiva ela estava sendo bastante perseguida. Era a igreja do primeiro século, eram dias de muito temor, muito medo com a igreja. Não era fácil ser cristão naquele tempo. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, a igreja do Brasil hoje ainda não está vivendo dias como esse. Nós não estamos vendo uma perseguição ao cristianismo ao ponto de pessoas serem mortas. Mas há lugares nesse mundo que isso é algo real. A igreja perseguida no mundo é algo real. Apesar de não fazer parte da nossa realidade, pessoas são privadas da liberdade que hoje nós temos. E quão maravilhoso é poder vir para a casa do Senhor. Quão maravilhoso é você poder fazer uma postagem na casa do Senhor. Você convidar alguém para vir na casa do Senhor. Mas há lugares neste mundo que isso representa colocar a cabeça a prêmio. Homens e mulheres estão se expondo para pregar o evangelho de uma forma que isso pode lhe custar a própria vida. Mas a realidade dos dias atuais da nossa igreja, eu digo nossa, da igreja do Brasil, ainda não chegamos a esse ponto. Mas o inimigo continuamente se levanta contra nós. O inimigo diuturnamente se opõe a nós. Na igreja perseguida, é muito fácil identificar a oposição do inimigo contra a igreja. Mas uma igreja que ainda há liberdade, fica difícil nós percebermos como o inimigo tem agido no nosso meio. Muitas vezes o inimigo ele busca agir de dentro para fora. Na igreja perseguida, a perseguição muitas vezes ocorre de fora para dentro. Mas em lugares ainda que há liberdade de manifestar o cristianismo, o inimigo ele tem tentado agir de dentro para fora.
Continuando o texto, diz algo interessante. Diz assim: e vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias de azimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Bastante atenção nesse versículo, o versículo 3 e o 4. Diz assim: mandaram prender a Pedro, e vendo isso que agradaram aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. Mas Pedro, ele traz um significado. Pedro representava ali a liderança da igreja naquele tempo. E o inimigo, ele sabe. O inimigo é conhecedor. Ele sabe que ele confrontando a liderança, que ele atacando a liderança, ele vai conseguir desestabilizar toda uma igreja. O inimigo, ele sabe que ele atacando você, pai, você, mãe, ele vai conseguir desestabilizar toda uma família. E olhando nesse sentido, nós precisamos nos posicionar em oração e intercessão para com a nossa liderança, igreja. Nós temos uma igreja, temos os nossos pastores, temos os supervisores, temos os líderes ministeriais, e tem você que é líder da sua própria casa, amados. E nós precisamos levantar esse tempo, um lugar de intercessão perseverante para a nossa liderança. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu preparei ela em pedaços, e hoje eu juntei, que eu fui orando a respeito daquilo que o Senhor falava, e o Senhor falava muito no meu coração. Orem pela sua liderança, apresentem a sua liderança em oração. Isso é um papel nosso como igreja. Nós somos apacentados, nós somos cuidados. Nós não sabemos, nós não fazemos ideia o peso e o preço que a nossa liderança carrega. Eu não sei se você já acompanhou um dia a rotina de nossos pastores. Está aqui o pastor Lucas, a pastora Sainá. Eles sabem daquilo que eu estou falando. O quão corrido, o quão pesado. O pastor, ele sempre diz que tem dias que de manhã ele está em um velório, de noite ele está celebrando um casamento. Há um peso emocional. E o inimigo, sabendo disso, ele vai investir na vida desses homens e na vida dessas mulheres. E por isso nós precisamos estar atentos nesses dias. Se queremos avançar como igreja naquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos também assumir o nosso lugar. Nós precisamos estar posicionados nesse avançar de Deus. E não há ninguém fora disso. Não existe neutralidade. Se você pensar que você está fora dessa batalha, porque o inimigo já te abateu. Se você pensar que você não faz parte dessa batalha, porque você já foi abatido. Porque é isso que o inimigo faz, ele quer nos cegar. Diante da investida dele contra a nossa casa, diante da investida dele contra o nosso ministério, diante da investida dele contra a nossa igreja. E nessa noite eu queria despertar-nos como igreja, a lembrarmos da nossa liderança quando formos orar. E eu digo quando formos orar porque eu creio que nós somos uma igreja que ora. Nós temos esse chamado de orar. E como é maravilhoso, igreja, apresentar a nossa liderança em oração. Costumo dizer que quando eu não estou conseguindo orar, eu sinto aquele peso, eu digo, eu vou orar pela vida do meu pastor, que o Senhor vai abrir o céu.
Aí quando abre o céu, eu aproveito e empurro minhas orações de carona. E nessa noite eu queria fazer algo prático, igreja. Porque nós precisamos conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está falando e praticar aquilo que Ele falou. Amados, tem dias que eu estou sentado, escutando a palavra e pensando: será se nós estamos guardando aquilo que está sendo ministrado? Será se estamos sendo apenas ouvintes da palavra ou praticantes da palavra? E eu queria levantar agora um tempo bem curto, que nós ainda vamos avançar muito em oração, para orarmos. Poderia ter deixado para o fim, pastor, mas eu senti no coração de fazer isso agora, de orarmos pela nossa liderança. Amém? Você que é líder de ministério, líder de célula, fique de pé. Pastor Lucas, pastora Tainá, pastora Francilene. Amém? Amados, e tem pessoas que nós precisamos intensificar as nossas orações. E eu vou falar porque o Senhor me incomoda para falar. Nós temos os nossos pastores, pastor Lucas, pastora Patrícia. Nós temos a pastora Tainá, o pastor David, que estão precisando de nossas intercessões. Nós temos a liderança da intercessão, pastora Francilene, que lidera as mulheres em oração, Fagner, que lidera os homens em oração. Você que está aqui, guarde esses nomes. Você que está em casa, guarde esses nomes. Nós temos as lideranças ministeriais, mas esses nomes que eu falei, eu queria que você, sempre que fosse orar, e tire um dia específico para orar, tire um dia para apresentá-los em oração. O Fagner, sua família, a pastora Francilene, sua família, os pastores dessa casa. O Senhor tem incomodado muito sobre isso. E que alegria que nós temos a liberdade de falar disso de forma livre. Nessa hora eu queria que você, igreja, você pode ficar de pé, o resto da igreja. Nós vamos apresentar essas pessoas em oração. Porque esse é o tempo que o Senhor nos chama para se levantarmos em oração, igreja. Tem algo grandioso vindo da parte do Senhor para todo mundo, mas o Senhor nos trata de forma muito particular, porque é assim que Deus faz. E o Senhor nesse tempo está dizendo: igreja, se levante em oração, porque o que está por vir é extraordinário. E vocês precisam vencer essa barreira. Vocês precisam vencer essa barreira em oração. Papai querido, nessa hora, Senhor, nós apresentamos a nossa liderança em oração, meu Deus, nossos pastores, aqueles que servem dia e noite a Ti, Senhor, aqueles que são ministério integral, que pagam um preço, meu Deus, pastoral em oração, a nossa liderança ministerial, homens e mulheres que o Senhor chamou para estar à frente desse chamado em oração. Pastora Francilene, nós como igreja oramos sobre você nessa noite. Nós cobrimos você em oração nessa noite.
O Senhor está vendo, o Senhor está dizendo que não está sobre os seus ombros. O Senhor está vendo o silêncio do teu coração. Por isso nessa noite Ele te fortalece. Ele te fortalece nessa noite. Wagner, no nome do Senhor Jesus, nessa noite nós oramos sobre a tua vida. Já tem tempo que o Senhor te chamou para esse lugar, e tu está fiel, posicionado. Tu permanece posicionado nesse lugar. O Senhor te fortalece nessa noite. O Senhor fica os teus pés como raízes no chão. Porque o Senhor há de te levantar como um homem que conduz uma oração valente. Por isso, prepara o teu coração aquilo que o Senhor vai fazer, as palavras que o Senhor vai liberar. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos avançando. No verso 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações. Igreja, eu e você, como líderes de nossa casa, líderes da nossa família, se coloque no lugar de Pedro. Às vezes o inimigo te coloca em uma prisão. Às vezes o inimigo nos coloca em uma prisão, amados. E muitas vezes nós não percebemos que estamos nela. As coisas não estão avançando. As coisas não estão dando certo. Aquilo que tu planeja não acontece, amados. E muitas vezes estamos nesse lugar de prisão. Mas a palavra diz que a igreja perseverava em oração. Nós vamos orar hoje até... Amados, o Senhor falava no meu coração: se levanta em oração para se opor às grades que te aprisionam. Isso é forte, igreja. Isso é forte. Aprisionamento é como um aborto. Te impede de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Te impede de viver aquilo que Deus tem para você, amados. E tem coisa que é a oração que vai quebrar. Tem coisas que é a oração que vai quebrar. Cada item aqui é um momento de oração. Continue sentado, senão você vai cansar. Nós vamos orar isso. Quebra de prisões. Quebra de prisões, amém? E que isso não seja apenas por essa noite. Eu sei que tem algo na tua vida que está travado, na tua família que não flui, não anda, talvez no teu ministério, no teu negócio. Vamos apresentar isso em oração para que isso seja quebrado. Aleluia. Onde você está ainda, só curva a sua cabeça. Oh, Jesus. A tua palavra diz que a igreja perseverava em oração. Continuava em oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Paulo, quando esteve preso, adorava o Senhor e orava. Papai, nessa noite nós declaramos que as circunstâncias, a situação, o ambiente, as influências, tudo aquilo que nos confronta e nos aprisiona,
nome do Senhor Jesus, em oração, nós apresentamos a Ti nessa noite. Que essa oração não seja apenas por uma noite, mas seja uma prática. Como uma igreja que perseverava. Quando dobrar os teus joelhos, lembra. Senhor, quebra as prisões. Quebra as grades. Quebra o jugo. O medo. Aquilo que não está fluindo, aquilo que não está avançando, aquilo que não está surtindo efeito. Papai querido, nós apresentamos a Ti, levamos para Ti, Senhor Jesus, aquilo que nos trava, nos impede de avançar. O Senhor tem algo com esta casa, o Senhor tem algo com você, mas nessa hora nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti estas causas. Entregamos a Ti este aprisionamento, meu Deus. Mas na frente o texto diz que o anjo veio e livrou Pedro. Pai, nessa noite envia o anjo, Senhor. Envia um anjo numa família, Senhor, nessa noite. Há uma causa, meu Deus. Há uma prisão, Senhor, nessa noite. Senhor, começa a visitar agora um lar. Espírito Santo, agora, Senhor, Jesus. Pela fé nós cremos, Senhor. O Senhor se move no sobrenatural, Senhor Jesus. Envia um anjo agora, meu Deus, nesta causa, Senhor Jesus. Não importa onde ele está agora. Não importa na mesa que ele está sentado agora. Senta nessa mesa com ele. Traz liberdade. Traz libertação. Traz libertação no nome do Senhor Jesus. Vamos avançar no texto. No versículo 6, a importância da oração. Aleluia. Por que orar? Vamos avançando. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligando com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo. Quando a igreja é uma igreja que intercede, uma igreja que ora. Quando você é o homem que ora pela sua casa. Você mulher é uma mulher que ora pelos seus. Você líder é um líder de oração. O Senhor envia paz no teu coração. Pedro estava preso, prestes a comparecer. Pedro já sabia o que lhe esperava, mas havia paz no coração de Pedro. A palavra aqui não diz que nessa hora Pedro foi libertado. Situações, circunstâncias, ambientes envolvem você em lugares difíceis de aflição. Mas só um homem ou uma mulher de oração consegue sentir paz. O Senhor nos chama como igreja para sentir essa paz, igreja. Pastor, não importa o que há de vir, o Senhor está dizendo, igreja, se levante em oração, que eu vou enviar paz ao coração de vocês. Paz na tua casa. Paz. Talvez tu possa estar enfermo hoje, mas o Senhor quer derramar paz na tua casa. Você está indeciso, não sabe o que há de vir, mas o Senhor quer derramar paz na tua casa. Mateus 8:25 diz: Jesus no meio da tempestade, e os discípulos aproximando despertaram. Jesus dormia no meio da tempestade. Nós vamos passar por circunstâncias e situações difíceis, igreja. Tenha certeza disso. Ou você já passou, está passando, ou ainda vai passar.
que está um ciclo. Mas o que o Senhor está dizendo é: eis que vos deixo a paz. Nós precisamos desfrutar dessa paz. É algo que não tem explicação, igreja. O Senhor está dizendo: igreja, Nova Aliança Adonai, eu tenho uma paz para vocês. O texto continua, aleluia, no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Aleluia. Deus da provisão. Uma igreja que ora é uma igreja que é provida pelo Senhor, igreja. Um homem e uma mulher que ora é um homem e uma mulher que tem a sua casa provido pelo Senhor. Mas essa provisão não é algo natural. Não foi um carcereiro que entrou e tocou em Pedro. Não foi um dos discípulos que entrou e tocou em Pedro. A palavra diz que foi um anjo do Senhor. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais, igrejas. Entenda a profundidade que é isso. O nível de fé e de confiança no Senhor que é isso. Nós nos apoiamos em coisas naturais. Muitos de nós se apoiam em coisas naturais. Mas o que o Senhor está falando, se nós nos levantarmos nesse tempo em oração, intercessão, e eu estou falando de algo intenso, o Senhor vai começar a se mover de forma sobrenatural, de sobremaneira que nós ainda não vimos, que os nossos olhos não testemunhou, o mover sobrenatural que o Senhor quer fazer quando a igreja ora. Quando a igreja se posicionar em oração, eu digo, nós já somos uma igreja que ora. Mas quando o Senhor nos chama para algo específico, não pense que é porque nós não oramos. É porque o Senhor tem algo específico para nós. Se o Senhor diz ore mais, é porque o Senhor tem mais para você. Se nessa noite o Senhor está dizendo, igreja, eu chamo para um lugar de oração, é porque tem coisas vindo. O Senhor quer prover de forma sobrenatural. Isso muito me alegra de poder compartilhar uma palavra dessa com a igreja, amados. Isso muito me alegra porque o Senhor está nos vendo. O Senhor está liberando algo sobre nós. Mas e como é bom estar no lugar cujo Senhor libera algo. Como é bom estar no lugar cujo Senhor nos chama para orar. Eu vou falar no microfone. Eu vou botar um daqueles assim. A importância da oração. O Senhor manda provisão. O Senhor manda provisão. O Senhor vai enviar a provisão para a tua casa. O Senhor vai enviar a provisão para o teu trabalho, teus negócios, teu ministério, para a tua família. O Senhor vai mandar provisão, aleluia. Continuando o texto, no versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Uma igreja que ora é uma igreja que obedece à voz do Senhor. E ele o fez assim. Uma igreja que ora é uma igreja que obedece quando o Senhor fala. Igreja, isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós precisamos entender esse princípio. Quanto mais próximo você está de alguém que fala, mais fácil você está ouvindo. Muitas vezes a desobediência está vindo porque você não está ouvindo aquilo que o Senhor está falando. Senhor, mas eu não ouvi, eu não posso receber a culpa porque eu não ouvi. Não é sobre você, é sobre quem fala. O Senhor vai dizer: mas eu falei.
isso não é sobre nós. Por isso não é se eu estou perto para ouvir, mas é se eu estou perto daquele que fala, igreja. E o Senhor tem falado. O Senhor tem falado no nosso meio como igreja, amados. Até mesmo em outros idiomas o Senhor tem falado. Muita coisa nesse ano o Senhor tem entregue. Muita coisa o Senhor tem entregue, amados. Mas somente um homem e uma mulher que ora está conseguindo ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Por isso nós precisamos levantar esse altar de oração. Todo lugar que tem altar tem governo, amados. Altar de adoração, altar de intercessão, é governo sendo estabelecido. Lá atrás eu falei que o inimigo está se opondo àquilo que Deus quer fazer conosco como igreja, porque ele sabe do governo que nós vamos estabelecer em Cristo Jesus. Aquilo que ele quer fazer será estabelecido em nós como igreja. Não será algo passageiro, temporada. Não. O Senhor está falando de algo permanente. Amém? Ainda no texto, no versículo 8. Lança as costas da tua capa e segue-me. Aleluia. No verso 9. Vamos ao 9. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito o anjo, mas cuidava que via alguma coisa. Direções. O anjo dava direções para Pedro. Te coloque no lugar de Pedro agora. O Senhor quer dar direções para você. Somente um homem e uma mulher de Deus vai confiar. Não sabia o que estava vendo, mas ele confiou naquilo que estava vendo. Vai confiar nas direções que o Senhor está te entregando. Igreja, Deus tem falado muito com você. Através daquilo que é ministrado, através da escritura, através de um momento de adoração e intimidade, o Senhor tem entregado direções a você. Mas, amados, não basta somente receber a direção. Eu e você precisamos confiar naquilo que o Senhor está nos direcionando. Uma igreja que ora é uma igreja que recebe direções do Senhor. Uma igreja que ora é uma igreja que confia nas direções que o Senhor está entregando. Aleluia. Vamos avançando. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Aleluia. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Volta um versículo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Uma igreja que ora é uma igreja cuja o Senhor abre portas. Mas tem muita porta trancada, esperando a tua intercessão, para que o Senhor venha abrir. Tem muita coisa que o Senhor já entregou, mas falta nos acessar. Tem muita coisa que o Senhor já proferiu sobre a tua vida, mas falta nos encontrar, amados. Portas abertas. Portas abertas, amados. O Senhor tem uma porta. O Senhor tem uma porta para ser aberta para nós. Nova Aliança Adonai, amados. Essa porta, ela foi posta diante de nós há muito tempo. Já tem alguns anos que o Senhor nos entregou essa porta. E nós já estamos vendo, nós já estamos podendo contemplá-la. Mas o inimigo, ele sorrateiramente se levanta
última vez. Glória a Deus. Amados, o inferno não vai prevalecer sobre aquilo que Deus tem. E suspende a tua casa. Tem uma porta diante, uma causa que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas o inimigo escorradeiramente se levanta, se movimenta, te distrai, te tira desse lugar. E o Senhor está dizendo: chegou a hora desse confronto de igreja. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Maior é o que está conosco. Agindo Deus, quem impedirá da tua vida? Agindo o Senhor, quem impedirá desta causa? Por isso eu quero liberar uma chamada para nós nesse tempo. Glória a Deus. Para um lugar de oração. Deixa eu dizer algo. Quando você ora mais, Deus começa a trabalhar com você. Quando você ora, o Senhor começa a se movimentar no teu interior, trazendo santidade, trazendo cura, trazendo libertação. Deixa eu avançar no texto para poder voltar aqui nesse momento. Nós vamos finalizar aqui, mas deixa eu avançar no texto. Pedro falando assim disse. Aleluia. E Pedro, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. E tudo que o povo dos judeus esperava. Livramento. Uma igreja que ora é uma igreja que o Senhor entrega livramentos. Amados, eu e você não faz ideia do quanto de livramentos de morte o Senhor nos livrou. Você não imagina quantas noites o seu corpo era para ser sepultado naquela noite. Mas o Senhor te livrou. O nome disso é misericórdia, igreja. O nome disso é graça, é favor de Deus. Quantos foram a tentativa do inimigo de te frustrar, acabar com a tua vida? Eu estou falando de encerrar, colocar um ponto final, mas o Senhor te livrou pela graça e misericórdia, mesmo tu ainda sem orar. Mesmo no dia que tu se levantou, tomou teu café, foi para o teu trabalho, nem sequer se lembrou do Deus da tua salvação. Nesse dia a misericórdia dele te alcançou, te livrou, e o Senhor nem te fez saber por tão maravilhoso ele é. Agora tu imagina um homem e uma mulher que ora. Tu imagina uma igreja que ora fervorosamente, amados. Os livramentos que o Senhor dá. Vamos avançando. Aleluia. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. A oração perseverante, igreja. Uma oração que persevera. Igreja do Senhor Jesus. Nós temos reunião de oração na segunda-feira, de homens, de mulheres. Nós temos um ministério de intercessão da igreja, que precisa das suas orações. Mas tem algo chamado secreto. Tem algo que o Fagner não está vendo, que a pastora Francilene não está vendo, que a irmã Kézia e Denise não estão vendo na intercessão, que é o secreto do Senhor. E o Senhor está vendo. E é nesse lugar, nesse tempo que o Senhor nos chama. Lembra do que eu falei? Estamos posicionados em oração, para que a gente não venha nos distrair naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Porque pela última vez o Senhor quer fazer algo. Para que então nós possamos vir a desfrutar das promessas que o Senhor já liberou. Isso esteja na tua casa. Mas entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou liberando uma palavra que entristece o teu coração, mas uma palavra que traz alegria. Porque o Senhor tem algo que está prestes a ser entregue na tua, na minha vida, em nossa igreja. Mas o Senhor diz agora: se posiciona, igreja, em oração. Homem, se posiciona.
Eu gosto de falar homem, porque, amados, agora é para nós homens. As nossas esposas estão ocupando esse lugar de intercessão. Tu te orgulha de ser o provedor, tu te orgulha de ser o protetor, mas o lugar da intercessão está vazio. Mas não deixe o inimigo encontrar a tua família na trincheira da oração. Não deixe ele encontrar a tua esposa, os teus filhos nesse lugar. Seja você. Liderança do Senhor Jesus. Não permita o inimigo encontrar os teus liderados na trincheira. Não permita. Ore por eles. Ore por eles. Enquanto a nós como igreja, irmãos, não vamos deixar assim. Não vamos deixar a nossa liderança assim. Mas imagina que algo vem contra nós e os nossos pastores estão lá. Enfim, eu e aquilo que vem. Eu e a igreja e aquilo que vem. Derrama o seu amor em oração e intercessão. Eu não sei quantos de vocês vão fazer isso continuamente. Eu não sei quantos de vocês vão guardar isso no teu coração. Mas eu estou falando de um chamado de oração, intercessão. Fagner, um tempo de intercessão. Pastora Francilene, um tempo de intercessão como ainda não houve no nosso meio. Líderes, pastores, um tempo de chorar na presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Eu quero orar com você, amado.